Olá, pessoal. Vamos então para a nossa segunda aula de Deontologia e Legislação Farmacêutica. Falaremos hoje de vigilância sanitária de produtos e serviços farmacêuticos. Essa é uma aula introdutória sobre vigilância sanitária e ao longo da disciplina, em cada tema de cada aula, abordaremos então a regulação dos produtos e também dos estabelecimentos farmacêuticos e serviços ofertados. Junto com a parte da vigilância sanitária, nós vamos falar também da regulação profissional, falando das regulamentações sobre a conduta do farmacêutico dentro de cada ambiente de trabalho, e a parte da vigilância sanitária, que abordará as boas práticas farmacêuticas dentro de cada espaço de trabalho farmacêutico também, ok? Vamos falar então da vigilância sanitária no contexto do Sistema Único de Saúde. Todos nós sabemos que com o processo da redemocratização da sociedade, na década de 80 foi realizada a reforma sanitária e que culminou com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela declarou no artigo 197 que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Por quê? Porque a Constituição ela reconhece a saúde como um direito humano fundamental e determina que o direito à saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Então, gente, a Constituição ela determina que o direito à saúde obriga o Estado a adotar políticas sociais e econômicas para reduzir o risco de doenças e agravos à saúde e promover o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Então, nesse contexto é que a vigilância sanitária ela é inserida como um dos pilares do Sistema Único de Saúde, com vistas a desenvolver ações de proteção da sociedade, minimizando os riscos à saúde. Riscos oriundos da prestação de serviços em saúde, dos produtos e do ambiente. Ok? Então, desta forma, as ações e os serviços de saúde, no qual se incluem os produtos, bens para a saúde, serviços e etc., eles ficam sujeitos à regulação imposta pelo direito sanitário. Ok? Então, dessa forma, a vigilância sanitária, ela tem poder de regular, né, os estabelecimentos de saúde e os bens e serviços em saúde por meio de normas e fiscalizar para fazer cumprir, ok? Então, vamos entender isso mais detalhadamente. A vigilância sanitária então, por definição, ela é definida na Lei número 9.782 de 99. Essa lei criou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e, naturalmente, criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essa lei define a vigilância sanitária como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Ok? Então, o campo farmacêutico, por exemplo, está completamente subordinado à vigilância sanitária. Então, a gente pode dizer que todos os ciclos e etapas da assistência farmacêutica
do desenvolvimento do medicamento, do registro do medicamento, distribuição, assistência farmacêutica no ambiente hospitalar, na farmácia, na drogaria, nas farmácias com manipulação, incluindo laboratórios de análises clínicas e incluindo também as etapas de atenção farmacêutica e farmacovigilância. Todas essas ações elas estão subordinadas à regulação da vigilância sanitária e, naturalmente, à sua fiscalização. Então, o controle sanitário se dá por meio do controle das práticas de produção, determinando as normas técnicas e padrões de produção e exercendo a fiscalização para o cumprimento dessas normas para prevenir e evitar os danos no ato do consumo. Então, vocês vejam que aqui na figura, o controle sanitário ele faz a interseção entre produtos e serviços e os consumidores. É mais ou menos isso o papel da vigilância sanitária, ela é a mediadora, né, entre os fabricantes e dos produtos e bens em saúde, e assim como dos estabelecimentos que prestam serviços em saúde, com vistas a fazer cumprir os padrões de qualidade desses produtos especificados de acordo com a sua aprovação de registro, com vistas a garantir o benefício desses produtos e serviços aos consumidores e evitar danos ou agravos à saúde por alguma inadequação. Então, o papel da vigilância sanitária nesse contexto é de extrema importância para minimizar os riscos à saúde provenientes desse tipo de produtos e serviços. Ok, pessoal, então nós vimos que a vigilância sanitária ela tem a finalidade de promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário. Mas a vigilância sanitária ela não somente faz parte das competências do SUS, como ela também tem um caráter prioritário por sua natureza preventiva. Então, a Anvisa, ela entende a regulação como um modo de intervenção do Estado para impedir possíveis riscos à saúde da população. E os riscos são inúmeros. Os riscos sanitários eles estão presentes em quase todos os momentos da vida das pessoas. Aqui na figura a gente pode olhar medicamentos, alimentos, frutas, legumes, transportes, mas a gente pode dizer que todos os produtos e estabelecimentos subordinados à vigilância sanitária fazem parte do cotidiano da gente intensamente. Por exemplo, qualquer indivíduo quando acorda, toma água, escova os dentes, toma banho, usa shampoo, usa sabonete, né? Depois vai tomar café, se alimenta, e depois que se alimenta pode utilizar um medicamento ou outro. Todos esses produtos eles estão dentro do contexto da vigilância sanitária. São produtos que possuem algum risco, não é? Então, a vigilância sanitária tem que garantir a qualidade desses produtos para minimizar a ocorrência de algum risco ou de algum dano aos usuários desses produtos. Da mesma forma, os serviços, os estabelecimentos de saúde que possuem também riscos iatrogênicos e que devem ter esse risco minimizado por meio das ações de controle e vigilância da vigilância sanitária. Ok, então até aqui nós já falamos bastante sobre risco sanitário, mas então o que é o risco? Vamos pela definição então. Risco é a expressão matemática da probabilidade de ocorrência de um agravo ou dano em uma dada população, em certo território e em tempo determinado. Então o risco ele significa a ameaça
para causar algum dano, mais elementos em perigo, mais a vulnerabilidade. Ok? Então a gente pode dizer que ser portador de um fator de risco para um determinado agravo significa estar mais vulnerável a este agravo. Ok? Então, a vigilância sanitária, ela tenta entender os riscos provenientes de tudo que está subordinado à sua regulamentação dentro de um espaço físico, dentro de uma região e dentro de um determinado período, na perspectiva de prevenir e evitar a ocorrência desse dano para a população de uma maneira geral. Então, como nós vimos, a vigilância sanitária, por meio da regulamentação e da fiscalização, ela se antecipa na perspectiva de prevenir ou de evitar a ocorrência dos danos, ok? Minimizando o risco. Então, esses riscos sanitários, eles são organizados, né, em 5 classes. Então, a gente tem o tipo de risco ambiental, o institucional, o ocupacional, sociais e iatrogênicos. Todos esses riscos estão dentro do escopo da vigilância sanitária. Então, vejam que no ambiental se inclui a água, o esgoto e lixo, doméstico e hospitalar e industrial, a poluição do ar, do solo, dos recursos hídricos e transporte de produtos perigosos. No institucional, escolas, creches, hotéis, motéis, clubes, portos, aeroportos, fronteiras, estações rodoviárias. No ocupacional, processo de produção de substâncias, intensidade, carga horária, ritmo e ambiente de trabalho. Aí a gente está falando da saúde do trabalhador e do risco ocupacional do trabalhador no ambiente de trabalho, onde o farmacêutico também é densamente regulamentado na sua atividade por conta do risco ocupacional. Os riscos sociais, que são transporte, alimentos, substâncias psicoativas, e os iatrogênicos, que é onde o nosso objeto de trabalho, vamos dizer assim, está mais representado. Então, o iatrogênico ocorre em decorrência de tratamentos de saúde e uso de serviços de saúde. Medicamentos, infecção hospitalar, sangue e hemoderivados, radiações ionizantes, tecnologias médico-sanitárias, procedimentos e serviços de saúde. Então, dependendo do tipo de risco, naturalmente existe então a regulamentação adequada e as condutas, né, determinadas pelas boas práticas específicas, que são então utilizadas como parâmetro para fiscalização pelos fiscais da vigilância sanitária, né? Esses fiscais, eles se antecipam, né, na perspectiva de fazer a visita a esses ambientes, espaços, lugares, estabelecimentos e produtos, com vistas a verificar os padrões de qualidade desses produtos e estabelecimentos, como já foi dito antes, na perspectiva de garantir a sua eficácia, digamos assim, e a sua adequação à especificação do produto, na perspectiva de minimizar qualquer risco que possa existir e levar a algum dano ao usuário. Ok, pessoal, então a fiscalização da vigilância sanitária, ela é possível porque a vigilância ela é voltada para o controle de ambientes, produtos e serviços. E ela obedece uma racionalidade político-jurídica fundada nas normas que regulamentam a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Isso significa que o poder de polícia da vigilância sanitária dota a vigilância da capacidade de deter a atividade daquele estabelecimento ou deter
registro do produto ou retirar o produto do mercado, se for revelado durante a fiscalização ou por denúncia, né, a nocividade daquele produto à população, à saúde ou à coletividade. Ok? Então, as normas sanitárias, elas impõem restrições às atividades, tanto públicas como privadas, para evitar, então, a ocorrência de irregularidades oriundas desse meio, para proteger, então, danos à população. Ok? Essa regulamentação por meio das resoluções de diretoria colegiada, que na maioria das vezes contemplam as boas práticas, e no caso dos estabelecimentos também os certificados de boas práticas, a certificação de boas práticas. Ok? Ok, pessoal. Então, a atuação da vigilância sanitária vai se dar por meio do controle do meio ambiente, visando a proteção dos recursos naturais e a garantia do equilíbrio ecológico e, consequentemente, da saúde das pessoas, pelo controle da prestação de serviços que se relacionem direto ou indiretamente com a saúde. Então, desde hospitais, salão de beleza, farmácias, drogarias e etc. E assim como o controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidos todas as etapas e processos da produção ao consumo. Então aí a gente tem medicamentos, alimentos, produtos para a saúde, produtos de higiene pessoal. Ok? Aqui eu ilustrei com as etapas, né, da obtenção do medicamento, então desde a detenção do detentor do registro, fabricante de medicamento, que precisa da autorização do registro do medicamento, né, autorização da Anvisa para que o medicamento, comprovando a sua eficácia, tenha autorização de ser comercializado no país, depois o transporte, né, um transporte dentro de acordo com as normas sanitárias para transporte de medicamento, depois o distribuidor, aí novamente um outro transporte até chegar no dispensador, aqui que seria a ponta final, que seria aí então as farmácias, as drogarias, né, e até os hospitais. Ok? Então, todas essas etapas, elas são regulamentadas, elas devem obedecer padrões, né, de boas práticas e estão subordinadas à vigilância sanitária e sofrem fiscalização. Ok, pessoal, então, as boas práticas, elas representam, então, um meio de fazer cumprir a obrigação de garantir o fornecimento dos produtos e serviços para a saúde com qualidade e segurança. Então, ela se realiza por meio de procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, né? Descrevendo todas as rotinas, procedimentos e registrando todas as etapas e os profissionais envolvidos na execução. Isso deve acontecer porque, em geral, relacionado aos procedimentos e condutas do farmacêutico no seu processo de trabalho, existe o risco inerente ou potencial e existe também o risco adquirido. Então, vamos lá. O risco inerente, ele se diz de condições de perigo próprias de determinada prática, ou de determinada técnica ou situação onde há um risco em si, né? Então, o risco está presente, que é um risco inerente. Então, é um risco para trabalhadores que lidam com ele, com a situação, é um risco para o público que frequenta ou para as vizinhanças próximas daquele ambiente, é risco para o paciente que recebe as doses do produto, seja como medicamento, como
técnica para diagnóstico, seja nas terapêuticas utilizadas, o que exige então uma série de cuidados para garantir os resultados esperados desses produtos, minimizando então esse risco inerente. E o risco adquirido se diz das práticas ou produtos que não teriam risco em si, mas que, devido às incorreções ou inadequações do processo da produção, podem vir a provocar então esses danos. Então, o risco adquirido, como o próprio nome denomina, o risco ele não existe, mas ele pode ocorrer por um erro ou por um equívoco no processo, nos procedimentos de obtenção do produto ou de oferta do serviço. Da mesma forma, o risco inerente ele existe, ele faz parte do processo, entretanto, o farmacêutico deve trabalhar na perspectiva de minimizar esse risco e proteger o usuário. Muito bem. Então, a vigilância sanitária, para realizar suas ações, ela vai utilizar 2 princípios norteadores. Esses princípios eles são oriundos do direito sanitário, que são, então, prevenção e precaução. Vamos ver, então, o que é a prevenção. A prevenção ela é o agir antecipado para evitar o dano. Para tal, é necessário ter conhecimento científico dos efeitos dos riscos relacionados aos produtos e serviços. Então, a gente pode dizer que a prevenção ela ocorre diante de riscos conhecidos, né? Então, a vigilância ela desenvolve suas ações, né, por meio da regulação e da fiscalização, com vistas a prevenir a sociedade de danos já conhecidos cientificamente. Ok. E a precaução? A precaução, ela ultrapassa a definição de prevenção, pois ela impõe às autoridades sanitárias a obrigação de agir em face a uma ameaça de danos irreversíveis à saúde, mesmo que o conhecimento científico disponível não confirme o risco. Então, a precaução atua mesmo na incerteza científica diante da suspeita. Então, por que a precaução ultrapassa a prevenção? Porque a precaução, mesmo diante da incerteza, ou seja, mesmo diante apenas da suspeita, sem ter a confirmação do risco, mas diante da suspeita, a vigilância sanitária ela pode atuar, né? Autuando o estabelecimento ou retirando o produto do mercado momentaneamente ou interditando o ambiente, o acesso de das pessoas a um determinado ambiente, todas as vezes que houver uma suspeita, não uma confirmação, mas uma suspeita da possibilidade de um dano naquele ambiente, serviço ou produto. Ok? Então, esses 2 princípios, prevenção e precaução, são 2 princípios do direito sanitário e que norteiam as atividades da vigilância sanitária no Sistema Único de Saúde. Ok, pessoal. Então, vamos falar agora da fiscalização sanitária propriamente dita. A fiscalização sanitária, ela compete à Anvisa, a nível nacional, aos centros de vigilância sanitária no nível do estado e também à vigilância sanitária municipal. Essas ações da vigilância sanitária, elas vão ser descentralizadas de acordo com a complexidade do estabelecimento ou do serviço que será fiscalizado. Então, dando um exemplo breve, a gente pode dizer que no âmbito do município está a fiscalização, por exemplo, de farmácias e drogarias, no âmbito do estado a fiscalização de hospitais e no âmbito nacional da Anvisa ficaria a fiscalização das indústrias farmacêuticas.
a indústria farmacêutica ela vai autorizar, ela vai ter um registro com autorização para comercialização no âmbito nacional, né? Então, a fiscalização a fiscalização da Anvisa sobre a indústria, a verificação de boas práticas e procedimentos para a produção e capacidade operacional de produção de um determinado medicamento, assim como a avaliação de toda a documentação para a autorização do registro do medicamento, se dá no âmbito da Anvisa. E as outras atividades, então, como já foi mencionado, são descentralizadas para o Estado e para o município. Ok? Então, como é que se dá a fiscalização? Então, o fiscal, ao observar, durante a visita ao estabelecimento, observar alguma irregularidade, ele deve, então, lavrar um auto de infração. Esse auto de infração, então, será o início de um processo administrativo para apurar os fatos detectados nessa inspeção de rotina que foi realizada. Essa fiscalização ela é feita periodicamente dentro de uma agenda organizada pelo plano de trabalho pactuado pelas secretarias de vigilância sanitária junto ao governo, ok? Então, pode acontecer ainda também quando que o fiscal observe alguma irregularidade que possa apresentar risco à saúde naquele estabelecimento fiscalizado. Então, a autoridade sanitária poderá aplicar autos de imposição de penalidade, interdição, suspensão do produto do estabelecimento já no ato da fiscalização, ok? Então, a vigilância sanitária ela tem esse poder de polícia, não é? Então, diante de uma ocorrência danosa à sociedade, né, muito evidente, o fiscal da vigilância ele pode interditar naquele momento já durante o processo de fiscalização e posteriormente abrir o processo administrativo sanitário, ok? Ou se for uma coisa menor, ele vai então autuar o responsável pelo estabelecimento ou pelo produto, e aí ele entrega o auto de infração, e aí abre-se o processo administrativo sanitário na Secretaria de Vigilância Sanitária, e lá, então, cumprindo o agendamento, ele vai juntando toda a documentação que vai constituir o processo administrativo, né, para que depois esse profissional responsável pelo estabelecimento ou pelo produto seja chamado a esclarecer sobre o ocorrido, ok? Ok, pessoal, então aqui a gente tem um exemplo fictício de um auto de infração em uma farmácia. Então, a razão social fictícia é farmácia Dr. Bula 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 Limitada, e o caso está aqui descrito, então, com o devido enquadramento legal, e isso é necessário. Então, toda vez que o fiscal durante a fiscalização verificar alguma inadequação e realizar um auto de infração, ele deve então contextualizar essa infração de acordo com a regulação que foi infringida. Ok. Então, aqui como exemplo, aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 14h34, no exercício da fiscalização sanitária, na farmácia Dr. Bula Bula, constatei as seguintes irregularidades. A empresa não realizou a transmissão para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, SNGPC, dos arquivos de movimentação dos medicamentos sujeitos a controle especial,
Então, aqui é um ato de infração porque o farmacêutico estava em atraso, né, para fazer a notificação para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados de algum medicamento sob controle especial. Então, ele ultrapassou o período de notificação, que é até 7 dias, no intervalo de no máximo até 7 dias, e ele não fez essa transmissão. Ok, então, o que o fiscal verificou? Ele verificou a infração, então ele discorre sobre o caso, porque ele precisa contextualizar a infração, e embaixo ele então indica qual foi o artigo infringido e qual foi a norma sanitária cuja a infração legal impactou. Então, artigo 9 da RDC 22 de 2014 da Anvisa e o artigo 577 do regulamento aprovado pelo decreto estadual. Aí ele cita aqui uma regulamentação no âmbito do estado, ok? Então, aí tem a tipificação da infração, que então as infrações estão tipificadas no artigo da Lei Federal 6.437 de 77, que prevê as penalidades possíveis dessa situação. Então, advertência, apreensão, inutilização e ou interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação do produto, cancelamento do registro. Quer dizer, aqui tem a tipificação da infração e uma dessas penalidades será, então, determinada para esse caso, dependendo naturalmente da contextualização do fiscal, das implicações desse problema, se essa farmácia ela é reincidente nesse caso, ou se é a primeira vez, porque se for uma situação recorrente, provavelmente a penalidade será maior, ok? Ok, pessoal, então vamos falar agora da interdição cautelar. Bom, a Lei Federal número 6.437 de 77, ela prevê ainda a possibilidade de medidas cautelares, que são medidas preventivas, com relação à interdição cautelar de produto ou interdição cautelar de estabelecimentos. O que é uma interdição cautelar? É uma medida urgente em razão da existência de um risco sanitário grave e que é iminente, ou seja, é um risco imediato. Dessa forma, a interdição ocorre e dispensa a observância de procedimento prévio, ou seja, o estabelecimento ou produtos são interditados independente de já estar aberto ou não um processo administrativo sanitário, ok? Então, primeiro se faz a interdição e depois se inicia o processo administrativo sanitário. Então, a medida cautelar, ela não é pena, mas ela é uma medida preventiva adotada devido aos riscos à saúde pública observadas pelo fiscal sanitário, ok? Então, essa interdição cautelar de produto ou de estabelecimento, ela será obrigatoriamente acompanhada do respectivo auto de infração, que é lavrado imediatamente e entregue ao autuado de acordo com a lei, ok? Ok, pessoal. Então, tendo iniciado o processo administrativo sanitário, a vigilância sanitária ela vai verificar, então, as circunstâncias existentes no caso, de acordo com os atos do infrator, então, e aí vai avaliar a situação, classificando a infração, considerando, então, os atenuantes e os agravantes circunstanciais naquele caso. Então, eu coloquei aqui para vocês as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. As circunstâncias atenuantes são aquelas que vão minimizar a culpa do autuado, e as circunstâncias agravantes são aquelas que vão agravar, que vão aumentar a culpa do autuado, ou seja, do infrator, né, do farmacêutico infrator.
Ok, então quais são as atenuantes? A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento, ou quando houve um erro de compreensão da norma sanitária, quando patente a incapacidade do agente para entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, o profissional ele não conseguiu compreender a norma sanitária. Ou quando o infrator, por espontânea vontade, imediatamente procura reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe foi imputado. Ou ele ter sofrido coação que poderia resistir à prática do ato. Ou se for o infrator primário e a falta cometida de natureza leve, ou seja, foi a primeira vez que cometeu um erro e a falta que ele cometeu, ela não tem nenhuma gravidade, ela é leve. No caso das circunstâncias agravantes, é quando o infrator é reincidente no caso, não é a primeira vez que aconteceu um problema de infração sanitária. Ou quando o infrator já tenha cometido a infração para obter vantagem pecuniária, ou seja, vantagem financeira, decorrente do consumo pelo público do produto elaborado, por exemplo, em contrário, ao que determina a regulação sanitária. Ou quando o infrator coagir outras pessoas para a execução da dita infração. Ou quando a infração tiver consequências calamitosas à saúde pública. Ou, se tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública, o infrator, mesmo assim, deixa de tomar as providências de sua alçada, tendendo a evitá-lo. Quer dizer, além de ter cometido o erro, ele não faz nada para tomar providências para tentar evitar as consequências. E quando o infrator age com dolo, ou seja, quando ele age por meio de fraude ou má-fé, quando ele age sabendo dos riscos relacionados àquela sua ação. Então, ele age premeditadamente, sabendo das consequências dos seus atos. Ok? Então, na hora da avaliação, da infração cometida pelo profissional, na avaliação do processo administrativo, na evolução, do processo administrativo, são adicionados vários documentos que vão comprovando e formatando o processo relacionado àquele auto de infração. À luz dessa documentação toda, então, a vigilância sanitária vai avaliar essas circunstâncias com os documentos comprobatórios e, dependendo dessa avaliação de circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, ela vai então determinar a penalidade do infrator. Então, com relação à análise da gravidade do fato ou do ato de infração, é considerado então os motivos do autuado ao cometimento da infração. E também vai ser considerado o tipo de risco sanitário existente no caso, que servirá então de critério para essa penalidade. Dessa forma, a classificação das infrações sanitárias, elas estão classificadas como leve, grave e gravíssimo. A leve são aquelas em que o infrator seja beneficiado com circunstância atenuante, ou seja, o ato de infração cometido existe presença de atenuante. Para um tipo grave, são aquelas que foi verificada uma circunstância agravante, e a gravíssima são aquelas que sejam verificadas a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes. Ok, pessoal, então, com relação à penalidade, vai depender do dano produzido pelo ato de infração cometido. Então, em geral, pode ser uma multa, se for um dano leve, mas poderá ser
Cassação de autorização de funcionamento da empresa ou do estabelecimento. Poderá ser a retirada de um produto do mercado ou a cassação da sua autorização ou simplesmente a suspensão do lote daquele produto. Então, cada caso é um caso avaliado dentro do seu contexto e com o seu impacto na saúde pública, ok? Essa apresentação aqui eu mostro para vocês o número de estabelecimentos farmacêuticos que são subordinados à fiscalização sanitária aqui no Brasil, então é um número muito grande, não é? E essa fiscalização ela é realizada, então, periodicamente, dentro de um pacto, ou por meio de uma pactuação feita com a Secretaria de Vigilância Sanitária e o governo do estado, ou o governo municipal, dependendo da esfera de governo ao qual a vigilância sanitária pertence. Bom, para finalizar a nossa aula, então, nós temos a resolução do Conselho Federal de Farmácia, que é a resolução 539 de outubro de 2010, e ela regulamenta a atuação do farmacêutico como profissional da vigilância sanitária, ou seja, as atividades farmacêuticas devem ser fiscalizadas por um fiscal da vigilância sanitária que também tenha a formação como farmacêutico, ok? Então, essa regulamentação, ela determina isso. Então, o farmacêutico com exercício nos órgãos de vigilância sanitária deve estar inscrito no Conselho Regional de Farmácia de sua respectiva jurisdição, na forma do artigo 13 da Lei 3.820, que é a lei que determina o âmbito profissional farmacêutico. E determina ainda a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica é de responsabilidade privativa do farmacêutico, devendo se manter supervisão direta, não se permitindo delegação, ok? Então, essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, ela determina que a fiscalização sanitária da conduta do profissional farmacêutico, assim como da dos estabelecimentos farmacêuticos e produtos farmacêuticos, devem ser, por uma questão de formação de capacidade técnica, ser realizada também por outro profissional farmacêutico, ok? Essa resolução também ela determina como deve ser a conduta do profissional farmacêutico diante da vigilância sanitária. Então, um profissional farmacêutico, fiscal da vigilância sanitária, que atua em desacordo com o Código de Ética Farmacêutico, ele está naturalmente subordinado também a ser chamado no Conselho Regional de Farmácia para se submeter a uma avaliação da sua conduta ética, ok? Então, vou mandar essa resolução também para vocês, junto com outro material que vai ajudar na fixação desse conteúdo.